Então que possamos todos, a partir desse instante, unirmos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, vamos direcioná-los até Jesus, para que através dessa conexão nós possamos granjear dele toda a proteção, todo o amparo, toda a inspiração, toda a condução desses instantes em que nós nos debruçamos em cima das palavras do teu Evangelho sobre a ótica da doutrina dos Espíritos, esse facilitador, e que nós possamos estarmos em condição para que essa compreensão, esse entendimento seja cada vez maior, para que de posse deles a gente consiga dar vida a essas palavras evangélicas. Que Jesus nos abençoe e esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. E o Evangelho, para que a gente possa dar início à nossa reflexão, foi aberto no capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito, o orgulho e humildade. A mensagem é do benfeitor Adolfo, bispo de Argel, Marmande, 1862. Homens, por que lamentais as calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças? Menosprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não vos espanteis, pois, que a taça da iniquidade tenha transbordado de todas as partes. A inquietação se torna geral. A quem inculpá-la, senão a vós, que procurais incessantemente vos esmagar uns aos outros? Não podeis ser felizes sem benevolência mútua. E como a benevolência pode existir com o orgulho? O orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Dedicai-vos, pois, a destruí-lo, se não quiserdes perpetuar suas funestas consequências. Um só meio se vos oferece para isso, mas este meio é infalível. Tomar por regra invariável de vossa conduta a lei do Cristo. Lei que tem se repelido ou falseado na sua interpretação. Por que tendes em tão grande estima aquilo que brilha e encanta aos olhos, antes daquilo que toca o coração? Porque o vício da opulência é o objeto de vossas adulações, quando não tendes senão um olhar de desdém para o verdadeiro mérito na obscuridade? Que um rico debochado, perdido de corpo e alma, apresente-se em qualquer parte e todas as portas lhe são abertas. Todos os olhares são para ele, enquanto que mal se digna conceder um cumprimento de proteção ao homem de bem que vive de seu trabalho. Quando a consideração que se concede às pessoas é medida pelo peso do ouro que possuem, ou pelo nome que ostentam, que interesse podem elas ter de se corrigirem de seus defeitos? Ocorreria diversamente se o vício dourado fosse fustigado pela opinião pública, como o vício em andrajos. Mas o orgulho é indulgente para com tudo o que lisonjeia. Século de cupidez e de dinheiro, dizeis. Sem dúvida, mas por que deixastes as necessidades materiais se sobressaírem sobre o bom senso e a razão? Por que cada um quer se elevar acima do seu irmão? Hoje, a sociedade sofre disso as consequências.
Não esqueçais que um tal estado de coisas é sempre um sinal de decadência moral. Quando o orgulho atinge os últimos limites, é indício de uma queda próxima, porque Deus pune sempre os soberbos. Se os deixa algumas vezes subir, é para lhes dar tempo de refletirem e de se emendarem sobre os golpes que de tempo em tempo ele dá em seu orgulho para diverti-los. Mas ao invés de se humilharem, revoltam-se. Então, quando a medida está cheia, ele os abate inteiramente, e sua queda é tanto mais terrível quanto tenham subido mais alto. Pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todos os caminhos, retoma coragem. Entretanto, em sua misericórdia infinita, Deus te envia um poderoso remédio para teus males, um socorro inesperado na tua aflição. Abre os olhos à luz. Eis as almas daqueles que não estão mais na terra, que vêm te chamar aos teus verdadeiros deveres. Elas te dirão, com a autoridade da experiência, quanto às vaidades e as grandezas de tua passageira existência são pouca coisa perto da eternidade. Elas te dirão que lá é o maior quem foi o mais humilde entre os pequenos deste mundo, que aquele que mais amou seus irmãos é também aquele que será mais amado no céu, que os poderosos da terra, se abusaram de sua autoridade, serão reduzidos a obedecer aos seus servidores, que a caridade e a humildade, enfim, estas duas irmãs que se dão as mãos, são os títulos mais eficazes para se obter graça diante do Eterno. Uma mensagem bastante atual, oportuna para os tempos em que estamos vivendo. Porque diante dessas situações, às vezes a nossa mentalidade ela se inclina a fazer indagações sobre o porquê de tantas dores, de tantos sofrimentos, de tantos padecimentos acontecerem. E por diversas vezes nós temos a oportunidade de dizer, hoje, um pouco mais esclarecidos, que talvez nós estejamos apenas colhendo consequências de tantos equívocos cometidos contra essas leis regentes da vida, que são tão perfeitas quanto aquele que as criou, que regulam exatamente cada ponto de cada existência, de cada espírito que aqui neste planeta habita. E, consequentemente, rege todo o nosso universo também. Mas hoje, a humanidade, dotada de tantos espíritos, ainda de uma ordem inferior, se vê à vistas dos reflexos de tudo que eles trazem ainda dentro de si, de tudo que ainda é fruto das suas más tendências. Aqui deteremos a nossa atenção sobre o orgulho que junto da vaidade e do egoísmo
se constitui como a gênese de todos esses males, de todos esses padecimentos, de todas essas dores que nós enfrentamos. Dentro dessa questão de se achar um culpado, que façamos aí um exercício já de humildade, que é a virtude que se contrapõe ao orgulho, e aí admitamos que somos nós, cada qual com a sua parcela, os artífices de tudo isso que a gente pode ver. Orgulho, esse sentimento inferior que teimosamente ainda nós alimentamos, que nos acompanha, que nos afasta de Deus, porque ele nos afasta do nosso próximo, do nosso semelhante. E é por ainda alimentarmos ele dentro de nós, que nós, com toda a nossa capacidade, passa por cima, às vezes, do outro, para que os nossos objetivos, para que a nossa vontade prevaleça, desrespeitando o direito inalienável que todos possuem. Enquanto essa chaga, esse vício perdurar na nossa humanidade, nós ainda estaremos de mãos dadas com tudo o que ele produz. Jesus, quando ele inicia o seu processo de regeneração, de transformação de consciências, ele escolhe justamente a virtude da humildade, porque, se bem lembrarmos, ele, que para nós se constitui o maior de todos, o Rei dos Reis, o Médico dos Médicos, esse espírito superior, esse irmão maior, esse sol que de alguma forma tenta se condensar, se diminuir, para que nós tenhamos a oportunidade do aprendizado, da tentativa de combatermos em nós todos esses males. E todo o seu evangelho, toda a sua vivência entre nós, reforçou essa questão de buscarmos, de permitirmos que essa virtude ela seja despertada em nós e de um estado latente ela passe a ser emanente, porque ela só espera o ensejo, esse movimento que não vai ser fácil, mas que o momento exige, o momento traz essa necessidade. É impressionante a atualidade da mensagem, né? A gente fica, se a gente não tivesse a referência, né?
muito bem clara no Evangelho segundo o Espiritismo, da data da mensagem, 1862, nós desconfiaríamos que é uma psicografia, uma psicofonia, uma mensagem encaminhada para os tempos atuais. Né? Desde o início dela, com a taça da iniquidade haverá de se transbordar, né? De que realmente uma situação se impõe ao homem, né? Nos tempos ali comentados, que faz com que ele reflita nos próprios atos, principalmente na questão do orgulho, porque não há outra forma de abater o orgulhoso, aquele que é renitente, aquele que não consegue em momento algum entender que acima dele exista alguém mais poderoso. Quando o orgulho, dizemos nós, não se dobra, né? Aí há necessidade realmente de que algo se estabeleça visivelmente maior e mais poderoso para que ele possa refletir. E isso colocou uma questão muito interessante, né? Porque a questão do orgulho acaba sendo uma miopia daquele que possui esse defeito ou essa falta de virtude, no caso da humildade, é essa cegueira, né? O orgulhoso, ele tem uma dificuldade extremamente grande de avaliar a reflexão dos próprios atos, porque ele sequer considera, né, a ocasião, a situação de ser culpado, entre aspas, ou responsável, desculpa, né, a palavra certa seria responsável, pelo estado de coisas que se estabelece. Essa falta de reconhecimento, né, da ação dos próprios atos, esse entendimento reflexivo de que eu sou responsável pela situação que se estabelece e, portanto, tenho que me colocar de uma forma a conduzir melhor as minhas situações, no orgulho estabelecido, causa essa miopia tão difícil de grande parte da humanidade, entender que as coisas que se estabelecem são reflexos daquilo que fazemos. Então, por isso que a humanidade, ao longo do tempo, procurou sempre os culpados, os cristos. É muito mais cômodo e muito mais simples, muito mais fácil eu estabelecer que o estado de coisas negativo que se estabelece é culpa de alguém. Então, eu tiro de mim qualquer responsabilidade daquilo que se apresenta, julgo a situação como negativa, nociva, e já elejo um culpado, né? Tal pessoa é culpada por aquele estado de coisas. Então, fica fácil se combater o mal quando eu personifico ele numa situação ou outra. Então, se estabelece aquela falsa ou aquela ilusão de que, contido aquilo, eliminado aquilo, eu estou eliminando o mal. Como fizemos na época com o próprio Cristo, que se levantou com uma verdade insofismável, e aqueles que se sentiram ameaçados enxergaram na sua figura uma ameaça. E aí cuidaram de uma forma extremamente pérfida, entreter ali uma turma, uma multidão, um grupo de pessoas que pudessem colocar nele a culpa por todas as situações, né, que se sentiam na época ameaçados. E foi o que provocou em sequência o movimento de caça, né, aos cristãos, que à época de Nero, sabemos nós pela história, eram taxados como os responsáveis pela decadência e a quem se tentou impugnar a culpa ou colocar a culpa, pelo incêndio, né, que se estabeleceu na época. Então a história, em muitas situações, traz isso com bastante nitidez. A época das heresias, né, quando a Inquisição se estabeleceu pela justiça da guilhotina, lamentável fase da humanidade, onde buscávamos os hereges, as caças às bruxas, como até hoje o termo ainda é usado em determinadas situações. Porque eram elas, essas pessoas ditas hereges, que eram as responsáveis pelas dificuldades, pelos erros, por tudo de mal que acontecia no nosso planeta ou na nossa comunidade. Era assim desde a antiguidade, quando queríamos aplacar a ira dos deuses, oferecendo sacrifícios, porque imaginávamos que eles eram os culpados, né? A sua ira era culpada pela série de fenômenos que se estabeleciam na Terra, nas intempéries tão próprias dos primeiros tempos.
Mas hoje o homem mais amadurecido e mais humilde na sua posição consegue refletir dentro de uma lei clara de ação e reação, de causa e consequência, de ação e responsabilidade, que tudo que se apresenta no entorno é um reflexo fidedigno daquilo que temos no interior. Então, se o nosso ambiente se encontra da forma como aí colocado, numa situação onde a taça da iniquidade transborda, a taça da iniquidade somos nós. Esse transbordamento é a soma de tudo que fazemos. A gente comenta isso com bastante facilidade na comparação que se faz com o ambiente, né, onde estamos inseridos, que é a nossa atmosfera psíquica, né, que é o nosso umbral, a nossa terminologia espírita. E fazemos a comparação que se aqui, né, nesse recinto que está agradavelmente estabelecido, que é um recinto saudável, né, despoluído, nós começássemos, né, 2 ou 3 de nós, uma minoria, a fumar, por exemplo, e a impregnar esse ambiente com a fumaça dos nossos cigarros. Em muito pouco tempo, né, o ambiente estaria poluído. E nós não poderíamos, a princípio, culpar o ambiente ou quem quer que fosse, a não se reconhecer que essa consequência, essa poluição nociva é reflexo do nosso hábito nocivo de estar fumando. Então hoje, se a atmosfera psíquica do planeta apresenta, né, uma situação de desconforto, de insegurança, se há um clima de medo estabelecido, uma caça às bruxas também estabelecida, né, numa polarização política, econômica, de quem são os culpados, ou revezamos os culpados, ora um, ora outros, se hoje se estabelece tal estado de coisas, é única e exclusivamente por uma falta total da nossa capacidade intelectual e lógica, de percebermos que o ambiente atual só mudará quando nós, humanidade, nos tornarmos mais humildes para reconhecer que tudo que está estabelecido é consequência natural dos nossos atos. Então é importantíssimo, né, que a gente estude a doutrina ou a ciência espírita, que a gente possa beber nessa fonte inesgotável de conhecimento, de lógica, de sensatez, recursos para iluminar a nossa existência. Uma das frases cristãs, talvez uma das mais utilizadas, né, pela doutrina espírita, é a que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque realmente se estabelece como um farol que ilumina a nossa existência, né, que são os espíritos, como aí diz ele, que agora somos brindados, não diz ao final, né, por aqueles que já partiram, que estão do lado de lá da existência, ou seja, os que morreram, os que já anteriormente estabeleceram a sua vivência terrena, já desencarnaram, muitos deles encarnaram novamente, desencarnaram e estão estabelecidos como uma pleiade de espíritos extraordinariamente capacitados, vamos dizer assim, para trazer essa mensagem e dizer à humanidade: olha, sabe a mensagem cristã, a doutrina do Cristo estabelecida há 2000 anos, que veio trazer toda uma conduta cristã a ser estabelecida no mundo. Ele coloca logo aí no comecinho, né, que isso foi o desprezo, o tal estado de coisas da humanidade é o desprezo que demos às ideias cristãs. Não é isso que ele coloca? Exatamente. Exatamente isso. Então, se nós nos afastamos desta lei, se nós nos afastamos desse código de conduta, desse manual de instruções estabelecido pelo Cristo, num passo a passo muito detalhado de como deveríamos proceder na existência, se acontecer isso que acontece, oferecer outra face. Eu tenho que amar todo mundo, sim, amar também os vossos inimigos. Eu preciso perdoar 70 vezes, 7 vezes. Então toda a conduta cristã estabelecida nas máximas cristãs, nas bem-aventuranças, no exemplo desse guia e modelo da humanidade, eles estabeleceram isso para que nós pudéssemos caminhar ou traçar um caminho condizente com essa conduta, essa postura. O que fizemos nós, orgulhosos que somos, nos distanciamos disso e estabelecemos um mundo à parte, destituído do respeito, da harmonia, da paz, da justiça. E nós criamos todas as situações hoje que nós vemos aí que estão deliberadamente colocadas, né? Desrespeito, a ignorância, o poder, o domínio,
as relações de violência, de posse, as falsidades, né, as hipocrisias. Então o homem, esse ser que ainda tem essas doenças morais, você colocou muito bem as 3 principais, né? O orgulho aqui retratado, o egoísmo e a vaidade. Então, por conta desses vícios, desses vermes, né, devoradores da nossa consciência, nós vamos definhando moralmente. Nós estamos numa UTI moral, onde a humanidade recebe aí um fator de cura extraordinário. Então o vírus, se ele ataca, né, a nossa capacidade respiratória, é porque nós muito pouco temos vivido a respiração da vida. Nós não conseguimos respirar de forma profunda nesse movimento extraordinariamente significativo que estabelece uma lei única na conduta humana. É preciso dar para receber. Essa troca que eu faço com o ambiente, onde eu dou o ar que não me serve, entre aspas, né? E respiro novamente o ar que me serve, nessa troca entre o exterior e o interior, entre o próximo e eu, amar o próximo como a mim mesmo, eu estabeleço uma relação onde o orgulho, egoísmo e vaidade devem deixar de existir com o tempo. E nós não fazemos isso. Então, se hoje o vírus se estabelece dentro de uma situação que atinge, dizemos assim, o nosso físico, mas sempre haverá de preservar o nosso espírito, que é imortal, está a nos dizer exatamente isso. É, na verdade, uma cura para a humanidade. É algo que se estabelece para que nós possamos refletir naquilo que temos feito, no quanto o nosso orgulho tem nos cegado a todos, e como nós criamos umas relações humanas que estão distanciadas daquela apresentada e exemplificada pelo Mestre Jesus. Então, se alguns espíritas, de repente, não muito ainda habituados a essa linguagem que nós colocamos dentro da doutrina espírita, mas que tenham essa visão cristã mais apurada, vão entender que, independentemente de seita, independentemente de religião, independentemente de cultura, fica claro que o homem se desviou, evidentemente, do caminho reto, do caminho certo, que ele estabeleceu um reinado próprio, orgulhoso que é, mas que não deu certo. Então, é lógico que muita coisa deu certo e continua dando, mas dentro das nossas relações, algo precisa ser corrigido, e não está na inteligência, está na nossa moral. O homem, espírito, precisa mergulhar dentro de si mesmo e avaliar com bastante reflexão, com bastante verdade, aquilo que tem feito na sua vida, né? Então a gente sempre coloca isso como uma questão presente para o espírita, para o verdadeiro cristão refletir, o quanto está condizente com esta conduta. Então é uma mensagem extremamente atual e que nos convida, né, a todos nós entendermos que, de fato, humildade é uma virtude a ser preservada, a ser aprendida, e que o orgulho, gradativamente, deve deixar de existir em nossos corações. É interessante, né, Evandro, comentar esse assunto, né, porque realmente é uma característica muito importante que a gente precisava ter atenção a esse desenvolvimento, né? A gente percebe pelo Livro dos Espíritos que fatalmente todos nós chegaremos a esse estado de humildade, né? Todas as virtudes já estão embrionadas dentro da essência de todo mundo. A vida, como uma grande mestra, né, grande educadora, sempre levará a pessoa, por mais orgulhosa que ela seja, a esse aprendizado. Porque o orgulho, infelizmente, leva-nos a trajetórias, a planejamentos que são irreais, que não são verdadeiros, que não são suficientemente substanciais para preencher a necessidade do espírito, né? Então, ao decorrer do tempo, os muros do orgulho, o coração engessado vai se quebrantando. Mas com os aprendizados, a gente percebe que dá para a gente fazer mais fácil, né? Dá para a gente ter um caminho mais tranquilo. Então, a memória que o Denis trouxe do Mestre Jesus é extraordinária, porque a gente saber disso e entender o que de fato é a humildade é muito importante para nós. Porque nós mesmos, como sociedade, hoje em dia,
nós vivemos ainda em vários conceitos que são equivocados dentro de nós, né? A gente sempre carregou muito dentro de nós que a humildade é uma questão de ser miserável, de ser escasso de recursos, de ser aquela pessoa que é fechada ali, né? Que não brilha, que não ativa, que não está em atividade, que não está em movimento. Tanto que a gente sempre carregou muito uma imagem de Jesus pobre, né? Jesus miserável, sem recurso nenhum, como se fosse quase um mendigo, andando na rua, dependendo do Pedro, morando na casa do Pedro, né? Sendo que na verdade não foi isso. Utilizam-se muito aquele evento extraordinário que é a manjedoura, mas esquece dos fatores históricos, né? O José era alguém muito bem de situação, muito bem de recurso. A profissão de José era bastante rentável. E ele era um profissional bastante requisitado ali da época, né? Tanto que quando ele foi para o Egito, ele tinha contatos lá. Onde ele podia ir, onde ele podia ficar. Além dos essênios, ele era um profissional requisitado. Mas Jesus fez questão de nascer na manjedoura. Porque ele queria esse ensinamento. Queria ensinar e exemplificar o que é realmente a humildade, né? A humildade, outros filósofos hoje mais atuais falam também sobre isso, que a humildade nada mais é que você reconhecer o seu real valor. Nem além disso e nem menos do que isso. Porque a gente percebe que o orgulho, ele é uma atuação do personagem, da persona, totalmente distanciado da essência. O personagem que viria para nos servir nessa encarnação, ele acaba tomando tanta individualidade para ele próprio e se afasta de tal forma da essência, de uma ignorância interior, de uma falta de entendimento de quem você é de fato. Ele fica tão soberbo, né, com aquela migalha, que é uma miséria. Os títulos humanos hoje, diante do que realmente nós somos, filhos de Deus, herdeiros de todo o universo, ele fica tão soberbo com aquilo que de fato cega, caminha às cegas. E a gente percebe, como você bem citou, é uma frase de Emmanuel, né? O orgulho como devorador de consciências, porque de fato ele faz isso, ele rompe a comunicação entre o personagem e a essência. E isso compromete o nosso plano encarnatório. E de fato é isso que nos desvia. Porque a grande angústia da humanidade, aquele espinho na carne que Paulo dizia, que doía nele, né? É justamente o grito interior nosso, dizendo muitas vezes, para que nós realinhemos a nossa trajetória de vida. Para que a gente possa ser cada vez mais feliz de fato, como Jesus havia prometido. Hoje, cegos no nosso orgulho e vaidade, a gente atribui valores em coisas convencionais e esquece da nossa realidade. Hoje buscamos uma trajetória de vida, uma ascensão social, status quo, mais voltada aos conceitos da matéria, né, do que de fato os conceitos que realmente deveríamos ter que feito. Então a maioria das vezes, nós sempre estamos escapando dos nossos planos encarnatórios. E aí, como você disse, nós ainda questionamos por que nós somos infelizes, né? Por que nós somos infelizes? E esse ato é muito importante a gente pensar, porque esse ato que você mencionou várias vezes, que é a reflexão, que é um ato reflexivo, esse hábito nós deveríamos aprender a usá-los e ensinar aos nossos sucessores, nossos filhos e às juventudes que vão chegando, porque nós já estamos instalados numa relação de vida, numa rotina tão frenética, que de fato nos rouba o tempo, ainda na nossa incapacidade de administrar esse outro recurso maravilhoso, nos rouba o tempo para que nós pudéssemos fazer esses atos de reflexão. E aí de novo a gente lembra do quê? Da oportunidade que estamos passando hoje, né? Chegou o seu momento que nos pararam, nos estacionaram, pararam a nossa rotina do ego, para que nós possamos ter um espaço a fazer essas auto-reflexões. Porque isso é tão importante, esse ato de reflexão, porque quando nós estamos mergulhados de fato no orgulho, nem isso nós pensamos. Quando o personagem está totalmente ao controle do navio nosso, ele nunca se achará de maneira alguma que está equivocado, que está errado. Então esses atos reflexivos internos são muito importantes, porque é o movimento que fazemos de mergulhar na intimidade nossa, né? E aí eu lembro de uma frase que sábios dizem bastante, né? Que você é o que você é quando não tem ninguém olhando. E aí essa frase me faz lembrar de uma outra coisa muito interessante que Jesus citava quando ele nos ensinava a orar. Se você quer realmente fazer a conexão com o Pai, se você quer realmente que Ele te ouça,
que você tenha uma comunicação clara, sem interferência, sem ruídos da matéria, do ego, vá ao seu quarto em secreto, onde seu pai, que escuta tudo que é em secreto, vai te ouvir. Porque ali você se sente corajoso, você retira as máscaras e você é sincero com você mesmo. A partir do momento que você é sincero com você mesmo, você consegue limpar todos os canais e consegue falar com o pai. Ou melhor, né? Ouvir o pai, porque nós já falamos com ele e nos ouve, mas esses próprios ruídos que nós projetamos nos dificultam essa caminhada. E aí a gente faz aqueles bloqueios que a gente comentou nas últimas vezes, né? O orgulho, nos afastando da realidade, da nossa posição real, ele faz bloqueios e toda aquela energia vital, todos os recursos infinitos que o pai investe em nós, com todo o amor, todo o carinho, nós nos afastamos, porque nos equivocamos com isso. Então, penso que como os bons espíritos nos ensinam, deveria ser uma prioridade, assim, do mais alto grau, ao qual nós deveríamos investir bastante energia para modificar isso. E algumas reuniões nossas atrás, você lembrou, não sei se foi você ou o Denis, lembrou, né? De Santo Agostinho, que fazia as suas reflexões diárias. Aí você pensa, Agostinho de Hipona, quem foi Agostinho de Hipona? Ele tinha vontade de fazer todos os dias, antes de dormir. A primeira coisa que ele fazia é uma auto-reflexão, né? Então, se ele, que era ele, o grande Agostinho, né? Porque de fato a gente precisa reconhecer essa questão, fazia isso, por que eu me acho tão isento de precisar fazer essas reflexões? Esse ato interno, essa utilização. E é interessante você falou, né, que isso está engessado na nossa moral. Na nossa moral. Hoje a gente usa termos de inteligência emocional, né, para ficar um pouco mais moderno, mas é fatalmente isso. Está no nosso caráter, no nosso sentido, a vontade de buscar de fato o que é o real. E é uma busca constante. É um caminho a ser seguido com esforço, com esse ato dedicatório a vencer o personagem. Porque de fato o personagem é quem está aparente. E ele que recebe todos os sentidos de prazer, sentido de desgosto. E de repente, se ele encontra de fato uma posição que traz prazer nele, ele pode entrar em um estado de euforia, de êxtase, e realmente não querer sair dali mais. E nos assalta a oportunidade de realmente viver o que poderíamos viver, com muito mais abundância, com mais integridade, e ser de novo mais, não intensos, mas constantes, né? Sabendo os reais valores que nós estamos. E aí, a partir disso ainda, porque a humildade é algo interessante, porque, voltando ao ensinamento de Jesus mais uma vez, infalível, eu vou conseguir refletir na minha vida, vou conseguir refletir nas ações familiares, ações sociais, ações afetivas, qualquer que seja, quando eu passar a ser mais humilde comigo mesmo. Eu começarei a relacionar com as pessoas de forma muito mais rica, muito mais produtiva e real, como de fato é. Aí, como você realmente citou daqui a pouco, você percebe na mudança da pessoa quando o seu envolto começa a se transformar. E quando a gente corrige, quando a gente torna o nosso cristal mais polido, ele reflete a luminosidade com mais clareza. E é um esforço constante de lapidação. Foi interessante quando você citou o próprio Agostinho de Hipona, né, Marcos? Ele, junto de tantos outros aí, como Paulo, representa para nós esses espíritos que, através desses movimentos, dessa postura, dessa vontade de querer se transformarem, empreenderam todo esse processo de transformação que, conforme é descrito aí nas suas biografias e tudo que a gente conhece de informação, não é um processo fácil, mas que demonstra que todos nós temos condições de atingi-lo. E ouvindo a fala de vocês aqui, eu acho que eu não poderia deixar de citar uma outra passagem que está aqui descrita no Evangelho segundo o Espiritismo, que eu acho que exemplifica muito bem tudo isso que está sendo comentado aqui, que é a parábola do mal rico. Porque, assim, a parábola do mal rico demonstra ali dois personagens principais, que um que é aquele que é detentor de toda a riqueza, né?
E o outro que é Lázaro, que está ali nas portas do palácio, todo coberto de chagas, e que demonstra ser, segundo a parábola, segundo a história ali é contada, demonstra ser esse exemplo de humildade, porque ele sofria alguns ultrajes ali representado por aquele rei, por aquele soberano ali, porque ele buscava simples migalhas para aplacar a sua fome, e nem isso ele recebia. Por quê? Aquele rei míope, que estava pelo seu orgulho, não enxergava a necessidade daquele que se colocava na frente do seu palácio. E os dois, retornando para o plano espiritual, a gente conhece qual é a condição de um e qual é a condição do outro, né? Porque um escolheu seguir o caminho da humildade, da resignação, da aceitação, da fé, da esperança, e o outro apenas alimentou os vícios da materialidade e principalmente o orgulho. E como consequência disso, ele sofre ali algumas situações que estão descritas na parábola. Então é interessante que todos leiam para que possam se inteirar. Mas eu trouxe só porque ela se encaixa muito tranquilamente nisso tudo que a gente está falando. Nessa busca que a gente tem que ter, de não resgatar, mas empreender esse caminho inverso, de fazer essa conexão com essa virtude que a gente, como você falou, que a gente tem já dentro de nós, em estado embrionário, e empreender o seu desenvolvimento, permitir que ela nasça, né? Que ela possa crescer cada vez mais e gerar todos os seus frutos. Muito interessante essa questão. Outro ponto que eu gostaria de ressaltar também sobre essa questão do orgulho, que deixa bem claro também, você até citou aqui, Evandro, só gostaria de reforçar um pouco, tudo que a gente fez com a receita, que segundo o mensageiro aqui fala que é infalível, que é o Evangelho de Jesus, né? A gente adaptou ele de acordo com as nossas conveniências, até movidos por esse orgulho mesmo. E de uma certa forma, a gente produziu tantos estragos aí, que hoje eles ainda repercutem, né, nas nossas existências, e dificulta ainda mais a compreensão e o entendimento de tantos, né, dessas verdades, que não precisavam serem modificadas, serem adulteradas em nenhum ponto, em nenhuma vírgula, porque era um ensinamento, era um roteiro, um roteiro, é um ensinamento totalmente perfeito, destituído de qualquer erro. É interessante você falando que eu lembrei, né? Passagem de Jesus sempre é interessante, né? A gente lembra dos 12 que caminharam com ele, mas a gente percebe que Jesus poucas vezes se impressionou de chocar, né? Lógico, é um espírito, nem sei falar se é milenar ou não, né? Mas de eras e eras, né? De fato, poucas coisas podiam surpreender aquela mente brilhante, né? E todas as pessoas que o surpreendeu, que ele fez questão de apontar e fazer um elogio especial, foram pessoas que venceram o seu orgulho. A gente pode lembrar da hemorroíça, que era uma mulher rica, que venceu talvez uma vaidade de se misturar com as pessoas mais pobres e em tocá-la ao ponto de Jesus sentir que foi extraído dele uma virtude, uma energia vital, poderosa ali. Outro também muito lembrado, a música muito que eu gosto que o Luiz traz para nós tocar, que é Zaqueu, né? Era uma pessoa de baixa estatura e subiu numa árvore mesmo, não importando com o que as pessoas iam pensar, porque queria ver Jesus ali, Jesus olhando nos olhos dele. E foi até a casa de Zaqueu com muita tranquilidade, né? E o outro que eu gosto muito de lembrar, que é o centurião romano. Quando chega para Jesus e fala: Jesus, tem um servo que gosto muito, e ele está doente, por favor, cura ele.
E Jesus vira e fala assim, não, tá bom, vamos na sua casa lá. E o servo fala assim, não, Senhor, não precisa. Eu sei que com uma palavra que o Senhor falar, já está curado. E Jesus faz uns elogios assim, os mais extraordinários que eu já vi. Uma coisa que a gente sente faltar em nós, né? Ele fala, nunca vi em toda Jerusalém tamanha fé. Então percebe que o orgulho, o comportamento orgulhoso, nos impede de ter fé também. De ter essa conexão com o Pai Celestial, essa fé que todos falam. Porque é interessante observar isso, que é um comportamento humano. Como que a gente enxerga um homem orgulhoso? Como nós percebemos que nós somos orgulhosos? Nós estamos sendo orgulhosos? Quando nós somos aferidos com uma questão que nos incomoda, quantas vezes a gente dispara soltando várias justificativas? Não, mas eu fiz isso por conta disso. Não, mas eu fiz isso por conta daquilo. Né? Sempre esse comportamento de projetar ao outro a culpa e a responsabilidade, como o Evandro citou, os deuses, ou mesmo até culpando Deus pela felicidade ou infelicidade, má sorte ou falta de sorte ou boa sorte. E aí eu lembrei um trechinho que você leu, né? O comecinho que ele fala, até quando nós vamos ficar sofrendo por monturos de problemas que nós mesmos pusemos na nossa cabeça. E aí eu lembro uma outra parte do Evangelho, que é aquela parte que ele fala assim, das mazelas atuais da vida, né? Ele fala apenas, se ele fosse fazer uma medida ali, apenas 10% dos problemas que nós temos hoje são de vidas passadas. O restante, os 90%, são de má escolhas que fazemos na vida atual. E aí é um recado para os espíritas isso daqui, né? Porque embora antes de sermos espíritas nós buscávamos culpar ou um espírito, ou uma entidade, ou um orixá, ou uma divindade, ou Deus, o que é que seja, o que fazemos hoje muitas vezes? Ah, se eu estou assim é porque talvez eu fui alguém assim, numa encarnação passada. Vamos buscar na encarnação passada, o que eu fui? Mais uma vez, projetando no tempo, longe de mim essa culpa. Ah não, então não está explicado porque eu sou muito difícil, porque eu era Cleópatra no passado, eu era Júlio César, né? Mas de novo esse comportamento infantil que precisamos fazer reflexão para corrigir esses hábitos, porque senão a gente vai só arrastar o aprendizado e caminhar em espinhos, até que quebrante o nosso coração chagado, né? Incrustado nessa rocha. E a gente não faz mão do amor como aprendizado da escola do amor. E ficamos ainda mal acostumados na escola da dor. E aí precisamos, né, refletir dentro do que o Evangelho nos traz e daquilo que a gente estuda, né, realmente dentro da doutrina. Temos aí no nosso canal, né, várias palestras que falam dessas ilusões do ego, né, desse distanciamento que fomos produzindo ao longo do tempo, do nosso personagem, da nossa essência, e do quanto a gente se confundiu com esse jogo de sombras, né? Isso é sempre uma questão recorrente nos nossos diálogos, nos nossos estudos, porque de fato essas ilusões que se estabeleceram, né, nesse jogo de sombras, a gente fala nessa caverna de Platão, elas foram tão bem engendradas, né, pela nossa mente orgulhosa, foram tão bem arquitetadas, né, por todos nós, humanidade, nesses mecanismos do orgulho, das sombras, né, das projeções, que hoje nós somos vítimas de nós mesmos. Se hoje alguns idealistas sempre falaram, a culpa é do sistema, né? O sistema é perverso, ele concentra a renda, ele dificulta as relações, ele impõe uma segurança maior para que nós possamos estar protegidos do outro, que é o nosso inimigo. Então, se hoje a gente herda uma humanidade ou um sistema que nos aprisiona, a gente brinca aqui, não, a gente fala verdadeiramente aqui dessa matrix, né, que absorve as nossas energias, isso é uma construção nossa. Nós construímos essa sociedade, ninguém nos impôs que nós nos distanciássemos da verdade que ilumina e criássemos um governo humano às avessas e às expensas de um governo divino ou cristão. Tanto é que Jesus falava, meu reino não é deste mundo, porque esse é um reino de sombras, de maldade, de tristeza, de orgulho. E o meu reino não, o reino meu é um reino de amor, de justiça, de paz, né? Dou-lhes a minha paz. Então Jesus sempre estabeleceu com muita clareza para todos nós o que é verdadeiramente o reino, que é esse reino interior, a nossa essência, onde a gente mora na casa do Pai.
Então você muito bem citou Lázaro. Lázaro, na sua indigência humana visível, tornava-se extremamente rico internamente. E o que a riqueza interior determina? A total falta de necessidade de qualquer coisa exterior. Então eu não preciso de um título, rei. Eu não preciso de um palácio, se eu moro na casa do Pai, que é a casa íntima. Então, quando eu me distancio da casa interior, que eu me sinto paupérrimo e destituído de recursos, eu tento, numa ilusão, me adornar de situações exteriores, palácios e títulos, para que eu pareça ser o que, na verdade, não sou. Porque o que interessa não é o ego que se estabelece no mundo de sombras, mas o interior que é verdadeiro. E aí aquele que ao mundo parece ser o miserável, tem luz própria e brilha na imensidão como estrela luminosa. Então a humanidade está aí, né? Todas as comparações que a gente faz. A grande maioria ainda se confunde com isso e imagina que é importante ter títulos e castelos. Então a gente propõe aqui, é por isso que a gente escolheu esse tema, né, do orgulho e do egoísmo, porque nós vamos iniciar um estudo, né? A Casa Espírita, a Associação Espírita Caritas, os grupos de domingo, vai estar iniciando um estudo agora que justamente é um estudo que vai trabalhar a questão do orgulho. Para diminuir essa distância entre o personagem que eu imagino que sou e o ator de bastidor que eu verdadeiramente sou. Então, quem sou eu destituído dos títulos do ego? Quem sou eu nessa miséria, destituído de qualquer recurso exterior, títulos, riquezas, e nesse deserto, que é significativo, o deserto e o jejum cristão, onde todos buscam o deserto primeiro para perceber de fato e verdadeiramente quem sou, né? Então eu preciso diminuir essa distância, e aí a gente vai trabalhar neste curso, que vamos falar que é um curso estabelecido por nosso querido Eurípides Barçanufo, né, no plano espiritual, e ele está detalhado, né, esse curso de 21 dias, ele está detalhado numa obra que veio psicografada, que é uma obra da irmã Dufour, que é Mereça Ser Feliz. Então, quem tem o livro vai poder estar acompanhando, quem não tem, se quiser adquiri-lo ou de repente baixá-lo na internet, vai ter condições de fazer esse estudo junto conosco, que vai estar sendo feito todos os domingos e que nós inauguramos hoje, através dessa mensagem extraordinária, desse Espírito que nos fala do orgulho e da humildade. Então, o estudo desse capítulo relacionado, entre aspas, ao orgulho, é na verdade um estudo da humildade, que vem restabelecer o meu verdadeiro valor enquanto essência e espírito, né? Enquanto ego adornado de títulos e adereços. Então eu preciso entender quem eu sou, e eu só conseguirei o conhecimento de mim mesmo quando eu começar a ter olhos de ver, sem a miopia do personagem orgulhoso que se estabelece e que traz para si as prerrogativas da existência. Ele é importante porque através dele eu vivo na matéria, mas eu não posso me confundir com o personagem, até entender quem sou eu. Eu preciso me estabelecer, ele precisa me servir. E dentro do orgulho a gente acaba sendo escravo do ego e de todas as facilidades, honrarias, condecorações, títulos e palmas que esse personagem egóico arregimenta na matéria, no palco da vida. Então, por mais importante ou por mais que isso massageie o nosso ego, não podemos nos confundir, porque essa personagem ou este personagem vai ficar aqui, vai morrer. Quem sobrevive somos nós, os espíritos. Então fica a carapaça biológica, permanece o espírito. Se eu me confundo com ele, eu também morro e não vivo para a vida eterna. Então aquele que quer a vida vai perdê-la. Aquele que renunciar a si mesmo vai vivê-la. Então veja que perfeita e profunda a mensagem do Cristo, e que muitas vezes nós nos entendemos. A gente acha que é um jogo de palavras e a gente não percebe que essa colocação tem a ver com a nossa existência profunda. Quando eu preciso renunciar ao ego para viver a vida interior plena e absoluta e verdadeira. Não menosprezar o personagem que me serve, mas não endeusá-lo como sendo ele e não eu.
o responsável pelos meus atos. Então essa ilusão estabelecida nessa matrix, jogo de sombras, deve ser vencida. Ela deve ser de fato colocada no devido lugar, para que eu possa estabelecer um compromisso comigo de aprender a ser humilde e de dar a mim o verdadeiro valor que tenho, de fato, insofismável, de ser filho de Deus. Então está aí o convite, não é isso? Nós todos vamos estar, a partir de domingo, hoje, vamos falar assim, né, que essa live vai estar ainda ao ar, já estabelecendo como um compromisso para o nosso grupo, né, do grupo de domingo, Francisco de Assis, né, da nossa casa querida Caritas, esse estudo que faremos do livro Mereça Ser Feliz, onde todos nós vamos aprender um pouquinho mais quem de fato somos, para estabelecer a felicidade tão almejada e entender que a gente merece sim essa felicidade, né? Nós estamos, acho que, caminhando para o final aí, tem mais uns minutinhos, né? Então que a gente possa estabelecer da nossa parte aí, como se diz, as colocações finais, né, convidando a todos para esse estudo que com certeza será muito importante para todos nós. Então, reiterando, reforçando o convite, busquem realmente, sejam merecedores dessa promessa do Cristo, porque essa felicidade é o que Ele vem nos trazer, nos mostrando todas essas bem-aventuranças, que condições que nós devemos portarmos para que nós sejamos realmente felizes, desde já. Muito bem. Então vamos, né, agradecer aí aos amigos espirituais, à espiritualidade, a todos por mais essa oportunidade bendita de estarmos reunidos em torno deste Evangelho do nosso Mestre Senhor Jesus Cristo e dessa ciência, né, doutrina espírita que ilumina a nossa existência com explicações, com falas, né, com uma literatura extremamente lógica e profunda, estabelecendo essa oportunidade extraordinária que estamos tendo de beber, né, nesta fonte que vem do além, daqueles que por aqui passaram e que já conhecem da vida mais do que nós mesmos, no sentido de orientar os nossos passos. Sejamos humildes em reconhecer que ainda precisamos destes faróis, né, que iluminam a nossa existência, até que desenvolvamos a nossa luz interior com mais força e coragem e fé, que possamos nos auxiliar uns aos outros, merecendo esses auxílios, né, que vêm do alto para cada um de nós. Que assim seja, né, e que façamos um bom estudo. Que assim seja. Que assim seja.